Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso canal. E por que eu falo nosso? Porque esse canal aqui vai ser construído por mim e por vocês. Então, já que vai ser construído por nós, já se inscreve, já curte, já compartilha para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante, ó galera, passar informação para mais pessoas, beleza? Então, assim, vocês podem estar se perguntando por que esse nome pode discipular. Pense comigo, nosso Senhor Jesus Cristo desce da sua honra, da sua glória e utiliza de uma única ferramenta, que é o discipulado, para espalhar a mensagem que o reino chegou, para treinar os seus discípulos. Então, assim, quão importante é o discipulado nas nossas vidas, e quão importante é o discipulado para o nosso crescimento. Então, assim, que através desse canal, o Espírito Santo venha discipular não só o meu coração, mas o coração de vocês, para que juntos possamos crescer para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Então vamos começar o nosso primeiro episódio do nosso Pode Discipular. Então, já que estamos começando o nosso primeiro episódio, o Espírito Santo falou muito claro no meu coração para a gente começar com Gênesis. Já que é o primeiro episódio, vamos começar do início, beleza? Então vamos de Gênesis. O que eu queria compartilhar com vocês hoje está em Gênesis 1, de 1 a 2. Vamos nessa? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Eu queria que a gente frisasse aqui, havia trevas sobre a face do abismo. Como vimos no início, Deus criou tudo. Ou seja, Deus criou o céu e a terra. E eu queria trazer uma informação para você aqui. Queria ler algo que eu anotei aqui, que eu achei interessante, só para a gente entender a grandeza de Deus. Vamos nessa. Uma informação interessante. A vasta galáxia que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Porém, mesmo a essa alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Além disso, existem bilhões de galáxias. E aí, sabe o que isso me faz pensar? É muita fé das pessoas que acham que o universo e o mundo da gente que a gente vive aconteceu do nada, um tempo, e não quer crer que existe uma mão de Deus em cima disso. Um Deus criador que criou todas essas coisas. É muita fé. Eu queria ter a fé dessa galera. Porque acreditar que tudo isso foi criado do nada e não existe uma mão de um Deus atrás disso é ter muita fé. Mas é isso que eu queria trazer esse contexto aqui só para a gente ver a grandeza de Deus. Mas voltando para o texto aqui, a terra ela estava sem forma e vazia. Ou seja, na minha cabeça, uma coisa que está sem forma e vazia é uma coisa que está desorganizada. Ou seja, uma coisa desorganizada é uma coisa que está bagunçada. Mas no decorrer do texto, começamos a observar Deus dando sentido à sua criação. Ou seja, durante o segundo e o terceiro dia, Deus deu forma ao universo. Nos 3 dias seguintes, ele encheu a terra dos seus seres viventes. As trevas já foram dissipadas logo no primeiro dia. Então a gente começa a ver a terra ganhando sentido. A gente começa a ver aquilo que estava sem forma e sem sentido, começando a ter agora sentido. Deus começa a transformar o caos no belo, né? Agora vamos dar um foco aqui na organização de Deus na sua criação. Vamos criar um paralelo aqui. Ó. Nos dias 1 a 3 e no dia de 4 a 6. No dia 1, a luz foi criada. No quarto, a luzes celestes. No dia 2, o céu e os oceanos. Já no dia 5, as aves e os peixes. Aqui podemos ver o interesse de Deus de manter a ordem. Manter a ordem onde não tinha. Em sua criação, nosso Deus é um Deus que gosta de ordem. Porque Deus não cria primeiro as aves e os peixes onde eles não pudessem habitar. Primeiro ele cria um ambiente para esses animais que ele vai criar habitar. Então ele cria primeiro o mar e logo depois ele cria os peixes para estar nesse mar. Então a gente começa a ver as coisas tendo ordem, dando sentido à criação de Deus. E mediante a esse sentido de Deus, aí é o que eu quero trazer a reflexão para mim e para você. Muitas vezes a nossa vida está um caos.
E tá mesmo. Eu não sei nesse exato momento como está a sua vida, né? Se está um caos, se está desorganizado, né? Se está uma bagunça. Mas como a gente vê aqui na leitura de Gênesis, eu quero lhe apresentar um Deus que gosta de ordem, um Deus que gosta de pegar algo que está desorganizado, uma coisa que está sem sentido, e dar sentido nela, e dar ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele pega uma coisa que estava sem forma e vazia e começa a transformar em algo tão belo e organizado, onde tudo se conecta. Os mares com seus seres viventes, né? O céu, a terra e toda a organização é a manifestação do poder de Deus e é para demonstrar o seu amor para conosco. Exatamente. Para demonstrar o seu amor de Pai para mim e para você. Então, assim, quando Deus cria tudo, no terceiro dia ele cria a provisão para a humanidade, galera. Ou seja, a sua alimentação. Ele termina a sua criação fazendo a humanidade, ou seja, eu e você. Deus cria tudo, começa a conectar com tudo, cria toda a vegetação, a iluminação, o alimento, a sua provisão, para no fim ele criar eu e você. Então, o que Deus quer mostrar com isso? Que ele se importa com você, meu amigo. Ele se importa comigo e ele se importa com você. Não importa o tamanho do seu abismo. Tem um Deus maior ainda. Tem um Deus que tem um poder para transformar o caos em belo. Então, não importa o tamanho do seu problema. Não importa que tem um Deus muito maior que esse problema e que quer transformar o seu problema em uma solução. Deus quer transformar o caos em harmonia, não é isso? Deixa Deus colocar ordem em sua vida, galera. Permita-se Deus colocar ordem em sua vida. Se você continuar a leitura de Gênesis, vai observar a grandeza de Deus em sua criação e em sua ordem. Criamos animais, impedindo que cada um se multiplique conforme a sua espécie. No dia da sua criação, Deus termina falando: e viu Deus que tudo era bom. Deus viu que sua criação era algo excelente, né? Em todos os aspectos. Então, galera, você é parte da criação que Deus olhou e viu que era bom. Então, se você é parte da criação que Deus viu e que era bom, Deus gosta da maneira como Ele lhe fez. Não importa se alguém não te valoriza como você acha que deveria ser valorizado, você já tem um pai que te valoriza, você já tem um pai que te ama, você tem um pai que olhou para você e viu que você era bom. Então, o que eu quero trazer nessa mensagem para você aqui, que tem uma razão porque Deus te criou. Não é isso, galera? Tem uma razão por que Ele te criou. Você tem um valor aos seus olhos. E isso já é tudo. Não precisamos de aprovação de ninguém, somente de Deus. E Ele já nos aprovou. Agora o que precisa é que eu e você aprove Ele em nossa vida. Ou seja, precisamos nos permitir, deixar que Ele entre, que Ele transforme o caos que está na nossa vida em algo belo. Então, assim, eu não sei qual é o problema que passa na sua vida. Eu já passei por diversas situações complicadas e eu posso dizer a vocês, não existe nada melhor quando entregamos o caos que é a nossa vida sem Deus e sem Jesus, e quando pegamos nossa vida e diz aqui, ó, isso é tudo que eu tenho, nada. Ele pega tudo que é nada e transforma esse caos num belo. E nosso Deus é um Deus que é organizado, é um Deus que gosta de as coisas organizadas. E se sua vida está desorganizada, está um caos, está um problema, galera, pode ter certeza, a gente precisa entregar nossa vida a Ele. Está faltando algo que precisa organizar essa vida, e esse algo que falta na sua vida é Deus. Então se permita conhecer a Ele. Se permita a um Deus que quer transformar tudo em ordem. Então se permita a entregar essa vida onde Deus te criou e soprou na sua narina o ar da vida, o espírito da vida. Ele lhe deu a vida. E se Ele lhe deu a vida, Ele quer que sua vida tenha ordem. Não importa qual é o problema, Ele quer que sua vida tenha ordem, assim como Ele me tirou de uma bagunça como eu estava vivendo e me deixou hoje uma vida com ordem, onde tenha sentido, propósito, onde minha identidade está nele. Ele quer fazer uma coisa com você. O que precisamos fazer? Uma coisa simples: permitir que Ele entre em nossa vida, rebaixar nossa cabeça, pedir perdão, orar pedindo arrependimento, que o Espírito Santo nos leve a esse lugar de arrependimento, para que aí sim Ele possa entrar no nosso exterior e transformar essa bagunça que está aqui dentro para a honra e glória do nome dele. Beleza, galera? Espero que essa mensagem faça sentido para você. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, que isso haja transformação e essa transformação venha trazer clareza e venha trazer algo que venha transformar a sua vida para a honra e glória no nome do nosso Pai. Beleza? Fica com Deus e até a próxima.
Fui!